Quando o tataravô do humorista e apresentador Fábio Porchat comprou a Ilha das Cabras, provavelmente não imaginava que seu sobrenome entraria para a história por meio de um cassino, um clube, e principalmente pela conexão com a vida das pessoas que, assim como eu, amam a Ilha Porchat. Esta semana, São Vicente está completando 493 anos. E para comemorar, resolvi fazer um vídeo do lugar que eu mais amo em São Vicente. Ao contrário da Ilha Urubuxaba, a Ilha Porchat teve vários proprietários, mas não resistiu à ocupação. No início da colonização, ela era utilizada como um ponto de vigia da Barra Vicentina e também como referência para os que quisessem ir à Vila de São Vicente por terra ou por mar. Nesta época, ela era chamada de Ilha do Mude, de modelo, exemplo, padrão, referência, enfim. Há também uma outra versão que diz que a ilha teria sido adquirida por um português tido como mudo e que por isso ela era chamada de Ilha do Mudo. No final do século XVIII, quando ela foi vendida a Luiz Antônio de Souza, ela foi chamada de Ilha das Cobras. Então depois, na primeira década do século XIX, ela foi vendida para outro português que iniciou ali uma criação de cabras. E aí os habitantes de São Vicente começaram a chamá-la de Ilha das Cabras. Depois ela é vendida para Henri Porchat. Com ele, ela recebe o seu sobrenome e uma das primeiras construções de pedra, a casa de verão da sua família. Neste ponto, a história começa a ficar um pouco confusa. Uns dizem que ela foi vendida em 1902 para o comendador Manuel Alfaia Rodrigues. Outros dizem que foi em 1887 e foi para um cidadão chamado Manuel Augusto de Oliveira Alfaia. Na revista Flama, de novembro de 1942, eu encontrei uma referência sobre o Manuel Augusto ser o proprietário da Ilha Porchat. Na mesma revista, eu encontrei várias referências sobre o cassino Ilha Porchat. Criado com o objetivo de atender as famílias das elites de Santos e São Paulo, o cassino atendeu brilhantemente o seu propósito. A revista mostra uma infinidade de jantares com políticos e celebridades. E o que mais me chamou a atenção foi as instituições e os políticos de Santos fazerem comemorações lá na Ilha Porchat. Isso deixou claro o glamour e o prestígio que o cassino tinha na época. Em uma entrevista de uma cantora muito famosa, também deu para perceber a relevância do cassino ao firmar o contrato com uma rádio. Neste mesmo mês, eu pude notar a diferença das publicidades que eram feitas. O cassino deixa de ser chamado de Cassino Ilha Porchat e passa a ser chamado de Cassino de São Vicente. A ilha nesta época já recebe o apelido de Ilha Encantada e parecia estar vivendo o seu auge. Porém, não durou muito. Em 30 de abril de 1946, o então presidente Eurico Gaspar Dutra determinou, através de um decreto, o fechamento dos cassinos no Brasil. A história contada também é divergente quando fala sobre o ano em que a ilha foi alienada ao senhor Francisco Fracaroli Sobrinho. Uns dizem que foi no início da década de 40, outros dizem que foi em 1937. De qualquer forma, ela foi feita por um dos herdeiros de Manuel Augusto. E depois de Fracaroli, não há mais registro de novos proprietários. Fazendo essa pesquisa, eu pude entender porque todo turista acha que a Ilha Porchat pertence a Santos. Todas as propagandas feitas na época davam a entender que a Ilha Porchat ficava em Santos. Até em uma reportagem de 1967, onde dizia que o prefeito iria receber 14 misses, a ilha é colocada ao lado do Orquidário e Aquário, como um lugar a ser visitado. E também em 1967, no local onde era o cassino da Ilha Porchat, é iniciada uma nova era com a chegada do meu querido Ilha Porchat Clube. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Então, se você curtiu, já sabe, me segue, curte, comenta, compartilha. Beijo, tchau!